introdução, dizia eu que esta memória, portanto, afetiva e de interesses, corporizada e aqui traduzida nas pessoas mais idosas, combina muito bem com as respostas que devem ser agora concedidas para o futuro através da juventude, dos mais jovens, portanto, e dos desafios que a esse nível a modernidade implica e impõe. Nós temos que ter presente também a este nível que a África, no seu conjunto, é maioritariamente um continente jovem. Podemos dizer que a maioria da população tem menos de 20 anos. E isto é uma riqueza muitíssimo grande relativamente ao futuro, se nós conseguirmos conciliar as exigências das respostas formativas e educacionais, não privilegiando por efeito disso relativamente à juventude, digamos, a captação dessa mesma juventude para atividades produtivas. Por e simplesmente, o futuro tem que reforçar processos de formação e de dedicação da juventude, que muitas vezes são dificilmente conciliáveis com as exigências da própria governação nas respostas ao imediato, e a própria democracia e as sucessivas eleições eleitorais por vezes levam a poder marginalizar a juventude, uma vez que não têm, como é sabido, ainda capacidade eleitoral ativa e passiva. Portanto, o facto de se centrar esta iniciativa na juventude e naquilo que representa esse contributo para a modernidade, num continente, repito, e em países em que, sobretudo em África, a maioria da população é jovem, é um desafio muitíssimo importante. E é muitíssimo importante também noutro plano. Recording in progress. E é muito importante também noutro plano, se nós tivermos os olhos colocados naquilo que é o mundo de hoje. Nós vivemos num mundo multipolar, completamente multipolar, com guerras quentes, enquanto na Europa se desenvolvia uma guerra fria. Essa guerra quente que foi transportada para a África, através de interpostos agentes no conflito mundial entre as duas grandes superpotências, devastou de facto inúmeros países do continente africano, com consequências trágicas do ponto de vista social, desde logo, humano e obviamente económico e financeiro. E essas consequências não foram de imediato ultrapassadas com a transição para a democracia. Falando dos países africanos de língua oficial portuguesa, nós sabemos que a guerra, por exemplo, em Angola persistiu até 2002, mas a mesma situação ocorreu em Timor, mercê da ocupação da Indonésia e o reconhecimento do pleno exercício da soberania pelo povo timorense só se deu em 2002. Mas também a persistência do conflito em Moçambique, embora num período menos dilatado, foi significativa, de tal maneira que também na Guiné-Bissau, por razões de todos conhecido, essa situação persistiu. Quer isto dizer que só há relativamente poucos anos a esta parte, o retorno à estabilidade dos países em África, e particularmente nos países de língua oficial portuguesa, ocorreu. Daí os desafios muito mais sérios e muito mais graves que nós temos pela frente, focando-nos sobretudo no continente africano. A pandemia veio agravar estas situações do ponto de vista económico, reforçando infelizmente as desigualdades no interior dos países e até mesmo à escala planetária. Nós, para respondermos à modernidade e contando com aquilo que é a conjugação da memória e do futuro dela, porque não há futuro sem memória, não há futuro sem
a consideração da própria história para se compreender como é que foi possível nós chegarmos até aqui e termos constituído a CPLP como constituímos, com a integração de todos os países de língua oficial portuguesa, essa conjugação da memória com as respostas à modernidade e com as respostas ao futuro através dos jovens, interliga naturalmente agora as exigências das novas tecnologias, da digitalização em particular, que vão ser tratadas aqui também nestes painéis que, em boa hora, a Cristina de Abril concebeu. E amanhã eles serão ainda mais desenvolvidos. A modernidade, porém, nesta ligação às exigências de respostas ao futuro com as novas tecnologias, não pode marginalizar outras questões muito importantes que são fruto da consciência dos resultados da análise dessa memória. Eu, quando estou a focar muito nos países africanos, é exatamente porque é mais exigente aquilo que têm que desenvolver para agarrarmos todos nós o futuro. Mas estava eu a dizer que estas respostas não devem excluir, fruto exatamente desta observação, que muitos destes países procuraram responder às questões orçamentais, centrando-se nos recursos minerais quase em exclusivo, como foi o caso de Angola, e outros também privilegiando apenas, digamos, recursos que, não sendo mineralógicos, têm apenas uma causa para as receitas. Isto levanta aqui uma questão nova, que é a imprescindibilidade desses países diversificarem as economias. É o caso especificamente de Angola, que está em curso esse objetivo, e as preocupações do Executivo vão nesse sentido, mas também é o caso de Moçambique. Paralelamente com isto, temos situações como em Cabo Verde, em que a boa governação impera, e o reconhecimento dessa boa governação deve-nos também conduzir a que este país seja considerado exemplo, porque é isso mesmo que a União Europeia reconhece, e o apoio que ao nível da pandemia foi excepcionalmente dado também neste plano a Cabo Verde, é disso exemplo. Refiro Cabo Verde porque ele integra, assim, o país integra-se na Macronésia, que, como sabem, tem também, como outras ilhas de proximidade, as Canárias, a Madeira e os Açores, uma região com características muito específicas do ponto de vista mundial, biológico particularmente, mas que tem uma grande atratividade turística. As respostas também da modernidade devem ter em atenção este enquadramento global, como devem ter em atenção, para além da autossustentabilidade dos países, neste caso concreto dos que já referi, mas não apenas deles, o transporte para a circunstância de todos os nossos países fazerem fronteira com o mar, e isso suscita também questões importantes de articulação, quer da riqueza que o mar comporta ao nível das pescas, mas também do setor primário, portanto, e a autossustentabilidade tem a ver com isso, mas também na agricultura e nas pescas, em que todos estes países têm condições verdadeiramente invulgares na diversificação da economia para reforçarem essa autossustentabilidade. E reforçarem, tendo em atenção também que, de outra maneira, o crescimento da dívida externa pode ser imparável, e é necessário, de facto, atender também a esta questão. E esta questão pode ser vista particularmente pela intelectualidade, pela juventude, que, na busca de respostas para a sua própria necessidade, em termos de emprego, tem seguramente condições para, de forma eficaz, também atender a estas questões. Estes países têm, como sabem, déficits elevados, muito elevados, têm uma baixa competitividade.
Duas palavras finais para vos dizer que neste mundo global, em que já não há guerras quentes em África com esta natureza, mas a complexidade do mundo implica que nós tenhamos a atenção que a África não pode nem deve hipotecar o seu futuro nesta multipolaridade a nenhuma potência hegemónica das várias que começam aqui a existir. Eu digo isto porque isto é também um ensinamento do passado, quando o fez relativamente ao mundo bipolar e hipotecou o seu futuro através de regimes que adotaram a planificação da economia e os partidos únicos acabaram por ser vítimas dessa própria solução. E a África tem potencialidades para se guiar pelos seus próprios meios, tendo em atenção que deve utilizar e saber utilizar a realidade deste mundo novo. Não tenho dúvida que esta é a perspectiva também que os jovens têm relativamente ao futuro, porque eles próprios foram vítimas desta situação que é útil fazer notar. A última palavra mesmo tem a ver com a circunstância de estarmos a falar de um país que faz parte da União Europeia. E fazendo parte da União Europeia, todos nós temos que ter a consciência do que significa a língua portuguesa como língua que é um instrumento económico. Quem entendeu isto como ninguém foi a China, que ergueu Macau como uma plataforma de relação com os países de língua oficial portuguesa. E não é por acaso. Ao falar disto, queria falar, mesmo para terminar, como referi, do Brasil. Brasil esse que é, de facto, uma potência a todos os níveis, com condições ímpares para, na ligação com a CPLP, ser um motor em vários domínios da dinâmica, no sentido da entreajuda entre os nossos povos e da afirmação de todos eles na escala planetária. Vocês reparam que não é possível, por exemplo, a Espanha ter uma relação com os países de língua castelhana na América Latina sem envolver Portugal. E por isso é que as cimeiras que são realizadas com a América Latina são cimeiras ibero-americanas. Isto é uma riqueza fantástica. Porquê? Porque não precisamos de tradutor para entendermos o espanhol, e se falarmos serenamente, os povos de língua castelhana também não precisam de tradutor. Nós estamos, portanto, perante duas das línguas mais faladas do mundo, que são interlocutores na América Latina e que são interlocutores em África. E a União Europeia deve ter isso bem presente. E é por isso que nos espaços económicos regionais onde os países de língua oficial portuguesa se integram, esta afirmação deve também ser uma constante. Eu recordo que quando nós aderimos à União Europeia, nós, Portugal, lutámos muito para que o comissário que tivesse as relações com os países ACP fosse um comissário português, como acabou por ser. E esta marca depois acabou por influir muito positivamente na União Europeia, de tal maneira que a primeira cimeira União Europeia-África foi realizada, era primeiro-ministro o engenheiro António Guterres, embora no Cairo, mas por iniciativa da presidência portuguesa. E depois dela seguiram-se uma série de outras. Essa influência dos países de língua oficial portuguesa, e particularmente Portugal na União Europeia, não pode diminuir e temos que fazer valer estes interesses muitíssimo grandes. E temos que fazer valer esses interesses fazendo notar aos jovens que a CPLP tem que ser, por parte de todos os povos de língua oficial portuguesa, uma instituição que tenha uma relação de pertença connosco, com todos os povos. Se nós não avançarmos para essa relação de pertença, para os cidadãos a CPLP é distante. Cabo Verde deu um contributo muito grande, agora que exerceu a presidência da CPLP, ao avançar medidas para que a liberdade de circulação de pessoas seja uma realidade, obviamente restrita a determinadas profissões, nomeadamente a empresários que investem reciprocamente nos países de língua oficial portuguesa, mas também a docentes universitários, mas também aos jovens
em processos idênticos ao que podem vir a ser constituídos com a Erasmus e, sobretudo, à cultura e aos homens de cultura. A cultura dos países de língua oficial portuguesa é das mais afirmativas à escala planetária em todos os domínios. Nós temos personalidades de sobra para sermos exemplo daquilo que é uma comunidade de cidadãos do mundo com culturas universalistas e tolerantes. Eu felicito, portanto, esta iniciativa, felicito os jovens, felicito os mais velhos nesta relação intergeracional e desejo os maiores sucessos para esta sessão de hoje e de amanhã. Muito obrigado a todos.